Uma interrupção por problemas técnicos aqui na internet, mas eu quero voltar considerando uma fala, eu não me lembro exatamente de quem, para que eu possa honrar aqui no meu comentário, mas a história é a seguinte: esta pessoa dizia que a pessoa mais sábia e mais sensível que ele conhecia era o seu alfaiate, porque toda vez que ele ia ao alfaiate, ele tirava todas as suas medidas, medindo novamente para que a roupa nova a ser feita coubesse exatamente nessa nova medida. E ele disse que a maior parte das pessoas vivem por um caminho de mediocridade, medindo-as com as suas, tentando colocar suas velhas roupas na sua nova medida. Há coisas, gente, que não cabem mais em nós, e não só nos medem com a roupa antiga, mas é possível que nós mesmos nos meçamos pelas mesmas velhas medidas de sempre, não entendendo que nós mudamos, que não cabe mais. Aquela velha roupa do passado já não dá mais para vestir, porque eu mudei coisas na minha vida. Gente, há coisas que dentro de um ano, dentro de um mês, dentro de uma semana, dentro de uma hora, acontece dentro de nós que muda completamente a nossa vida. É como a revelação, é como que um portal se abre para uma nova dimensão. É isso que nos permite avançar. É isso mesmo. E às vezes a gente não salta para este avanço com medo de trair a tradição. E a gente vai precisar compreender isso, que a gente só vai conseguir avançar quando, o que o bispo disse, quando a tradição já não comporta mais aquilo que eu sou hoje, a gente tem que partir para a traição, a fim de que a gente esqueça esse modelo, porque na maioria das vezes a gente está vivendo um passado acreditando que é presente. Sim. Estamos fazendo e dizendo, declarando, agindo aquilo que nós nos tornamos, quando na verdade aquilo que a gente de fato é na essência foi embora. A gente cresce, queridos, não tem como não mudar. Pense nisso, dê uma olhada para trás, o que você era há um ano atrás, há 3 anos, há 2 anos, há 1 ano, o que você era no início deste ano de 2020. Olha quantas coisas mudaram. Portanto, não me tenha como volúvel, como um inseguro, se hoje você não me vê assegurando as mesmas coisas que eu estava assegurando no passado. Eu mudei. O medo de dizer o que disse, às vezes faz a gente ficar preso em algum momento da história. E promove tragédia na vida de alguns, né? Porque está com medo de você dizer. Imagina, havia uma roupa que não cabia mais no homem chamado Abraão. A roupa que a sua terra, a sua parentela e a casa do seu pai estavam esperando. E se Abraão não trai a tradição da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, ele nunca entra numa terra que lhe está proposta. Perfeito. Foi pela traição do modelo do Egito que Moisés se torna o grande libertador. Perfeito. Foi traindo o modelo dos fariseus que Saulo de Tarso se torna Paulo. Foi traindo a estrutura do judaísmo da época que Jesus abre um novo e vivo caminho. Perfeito. Então, as nossas praças estão cheias de bustos de traidores, que romperam com um modelo que já não existia mais, não cabia mais, havia se tornado caduco. Então, esse é um princípio, não é? É como a lei, né? A lei, ela é dinâmica, né? A lei é dinâmica. Segundo aquela teoria tridimensional do direito, do Miguel Reale, né? Que é fato, valor e norma, né? Debaixo da existência de um fato social e o impacto que isso produz numa sociedade é que uma nova lei é posta,
há uma criminalização de um fato ou a descriminalização de um fato. Essa dinâmica é uma dinâmica que a gente precisa entender na nossa própria vida. Sim, nós estamos diante de um fato, de valores e de normas, né? Em algum momento, aquilo não será mais crime, né? Lembra do adultério, né? Sim, sim. Eu ainda estudava direito quando o adultério foi descriminalizado, né? Então foi assim uma bagunça, que havia uma inquietação, mas essa questão do adultério se tornou um estado de acomodação. Estava em desuso. Né? Estava em desuso, e aí se descriminalizou. Exatamente. É como a cogitação do uso da maconha, né? Da cannabis. Sim. Então há tanta discussão que daqui a pouco uma pressão ou outra vai se descriminalizar. Então, cachaça já foi crime, hoje não tem crime mais. Então, entende como é? Essa dinâmica a gente precisa trazer para a vida, porque há coisas que já estão em desuso. Eu não estou falando dos princípios essenciais do reino na nossa vida. Eu estou falando de coisas que já perderam o desuso, como, por exemplo, a tradição. Há tradições que não cabem mais. É porque é um paradigma, né? Uma quebra de um paradigma. Sim. Aquela relação com a velha mentalidade, né? Com os velhos costumes. E aí entra a questão associada aí ao próprio perdão. Tem pessoas que não conseguem perdoar a si próprio. Né? E aí começa daí, né? Não consegue nem se perdoar, como é que vai perdoar o outro? Né? Muitos que estão dentro das congregações, mas não entenderam uma lei tão importante que é a lei do perdão. Né? Sim, não consegue fazer as pazes consigo mesmo. Abandonar completamente, né? Abandonar completamente. Aí você se vê, não ficar preso às amarras lá do passado, né? Porque isso adoece. Né? Isso é uma pressão, isso gera depressão e isso gera muita angústia. Existe uma síndrome antiga, e por ser bem antiga, a gente já não mais não fala a respeito dela, achando que ela não existe mais. Mas muita gente vive ainda a síndrome da Gabriela. Que eu nasci assim, eu vou vivendo assim, vou ser sempre assim. Eu sou Gabriela. Querido, você não precisa ser e continuar vivendo e ser sempre assim da maneira que você nasceu. Porque muitas coisas mudaram e você também mudou. Essa semana eu assistia um filme onde três jovens estavam diante de um juiz e ele estava sendo condenado porque ele era DJ, né? No filme ele era DJ, e estavam condenando ele porque ele estava dando shows em praça pública, etc, etc. E ele dizia para o juiz: seu juiz, a única coisa que eu estou pedindo para o senhor considerar é o seguinte, é que o senhor já prendeu muita gente e já condenou muita gente por comportamentos que hoje em dia são inteiramente lícitos. O que eu estou apresentando pode ser uma novidade para o senhor, mas permita-se a mudar, porque amanhã o que eu estou fazendo, o senhor está me condenando, já não será motivo de condenação. Não me condene porque eu avancei. Olha isso, que seriedade. Sim. O senhor já condenou muita gente por causa de coisas que hoje são inteiramente lícitas e as pessoas estão vivendo normalmente. Não faça isso comigo. Eu só estou avançando. Permita-se olhar para aquilo que é novo que está acontecendo agora. A colocação do rapaz tem a ver com essa dinâmica. Com essa dinâmica da mudança. Vem falando do fato, valor e norma. Exatamente. Né? Então, assim, é bom a gente parar para considerar, gente, porque se nós não fizermos as pazes com nós mesmos, a culpa toma conta do diálogo interno. Perfeito. E aí a gente vai viver uma vida devedora, a gente vai viver mal, porque vai viver com um tribunal posto exatamente no centro da sua mente. Né? O sentimento da culpa, né? Sim, isso claro. É muito destruidor, né? A pessoa viver e adoecedor viver com esse sentimento, né? Como é que você se sente? Né? Eu não me sinto bem, eu estou num estado me sentindo mal, né? Isso é uma vibração negativa, energia negativa, e isso adoece mesmo esse sentimento da culpa, né? E essa falta do perdão, ele remete sim a esse sentimento, né? Você ficar preso. Não tem jeito, a gente tem que deixar as coisas que ficaram para trás. Lá que já passou, né? Sim. E que Jesus já nos libertou, né? E você entender isso é você sair de um paradigma, de uma mentalidade velha
para uma nova mentalidade, né? Sim. Por isso a palavra metanoia, né? Mude a maneira de pensar, porque o reino de Deus é essa mudança constante. Sim, o grande prêmio que Paulo fala sobre esse movimento é o prêmio de alcançar uma vida semelhante à vida de Jesus. Essa nova vida, ela é um prêmio para a natureza, sabe? Ela é um prêmio. Vou repetir a leitura do versículo 14, que diz assim: corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou, por meio de Cristo Jesus. Aí, esse texto é formidável, ele diz assim: todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Bom, a gente vai caminhando para o estado de maturidade, e às vezes ser imaturo é aflitivo. E o que ele diz é: Deus vai gerar essa condição em vocês. Ele vai clarear. Se não está claro, tenha paciência, vai clarear. É que às vezes a gente assume uma postura de criticar quem já andou mais do que a gente. Sim. Quem já amadureceu mais do que a gente. É coisa de menino mesmo. Aí ele diz: nós que somos perfeitos, ou nós que espiritualmente somos mais maduros, andemos dessa forma, deixando as coisas que ficam para trás. Não é ser relaxado, não é ser um canalha com aquilo que passou. É, na verdade, estar livre para avançar. É porque tem gente que está travada e não consegue avançar. A gente está considerando isso, né? Atrapalha, né? Atrapalha. Quando você está preso. Claro. Aí ele diz: se você ainda não conseguiu esse estado de liberdade, de maturidade, então fique calmo, fique tranquilo, você vai ser clareado. Deus vai esclarecer isso. A verdade, queridos, é que há outros mares na vida para serem descobertos. Existem outras terras para serem exploradas pela nossa vida. Mares a serem navegados, né? Não é? E a gente precisa avançar nesse propósito, porque é desta maneira que a gente vai se encontrando com aquilo para que fomos chamados. Deus não nos chamou para nos colocar num ponto da vida e dizer: morra por aí mesmo, porque a vida é assim. Você nasceu, fique aí. Deus estará sempre nos proporcionando um tempo novo e melhor. É que às vezes a gente anda falando as coisas e cantando as coisas, mas não presta atenção ou não encarna o que fala, o que canta. A gente canta repetidas vezes: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Crer no amanhã é sair da onde você está e partir para o alvo de uma vocação soberana, de uma vitória. Se Ele vive, isso é uma força de expressão, é claro que Ele vive, e você pode crer no amanhã, querido, então avance. Vá para o futuro, porque o amanhã está lá no futuro. E lá, como disse o bispo aqui, eles estão intactos. Então, assim, não tente manchar ou comprometer o teu futuro com coisas do passado. Nada. Viva numa proposta de semear no futuro, dar ordem ao futuro. E aí volto a dizer para vocês: mas não entendo como é que eles conseguem falar isso. É porque a gente não vive no mundo das certezas. Isso chama-se esperança. Segurança naquele que nos chamou do império das trevas para o mundo, o universo, o reino da sua maravilhosa luz. Então, é para frente que se anda. Isso, exatamente. E é para lá que nós estamos indo. Na verdade, estamos chegando ao fim, Léo, do nosso encontro de hoje, deixando essa belíssima experiência que Paulo propõe para aqueles que estão amadurecendo no caminho da fé. Não estão se deixando apodrecer, mas amadurecer.
onde o passado não os apodrece, Certeza. mas são alavancas para o amadurecimento. Não ficar estagnado, né? Porque o sentimento da culpa, você está preso ao passado, você fica estagnado. Aí não há crescimento, né? E a lei do crescimento, ela é intrínseca ao próprio propósito de Deus para a criação. Né? Sim. Tem que haver crescimento. Quando não há esse crescimento, que ele é estagnado, ele é barrado, passa 5 anos, 2 anos, 5 anos, 10 anos, a pessoa não conseguiu crescer, porque está presa a um passado. Né? Sim. O apóstolo Paulo, ele fala muito bem, descreve muito bem, né? Estando em Cristo, a mentalidade de Cristo, a unidade, né, que foi falado, comunhão, o mesmo propósito, quer dizer que há crescimento, né? Crescimento, não fica estagnado. E a culpa é ficar preso a um velho paradigma, traz essa estagnação. Sim. Gente, eu só quero lembrar, chegando ao final, que tudo que fica estagnado corre o risco de apodrecer. Sim. Não só as coisas ruins, mas também as coisas boas. Também. A gente precisa estar sempre atendendo a essa demanda do fluxo. Isso mesmo. Eu tive uma experiência recente, eu deixei uma roupa de molho num determinado dia da semana e estava lá num bom sabão em pó, ok? Estava bem limpinha a água e eu deixei aquela roupa de molho. E acabei que esqueci, estava num cantinho lá, ficou e passou assim, talvez tenham passado uns 4, 5 dias. Quando eu fui pegar, o cheiro era de água apodrecida. Embora eu estivesse colocado dentro de uma água boa, o sabão de boa qualidade, aquilo apodreceu. Então, tudo que fica estagnado, ainda que seja uma boa experiência, se você travar a sua vida aí, você vai ficar estagnado e vai apodrecer. Então, a vida, ela gera essa dinâmica para que a gente não se apodreça em algum cantinho da vida e acabe gangrenando a vida, né? Gerando verdadeiras amputações para continuar sobrevivendo. Então, muito cuidado, prossigamos, avancemos. A vida que nos está proposta em Cristo Jesus é uma delícia. Avancemos, pois, para ela. Beleza. Cheguei isso mesmo. aqui ao final do meu comentário, querido pastor. Quero mandar beijo para todos e também, se me permite, já começar falando de que nós estamos entrando, eu gostaria que você falasse sobre isso também, numa semana deliciosa, né? porque hoje começa todos os preparativos e as organizações finais para o nosso encontro presencial que vai acontecer no próximo domingo, tanto pela manhã quanto pela noite. Sim. E por conta disso, nós temos já regimentados, pastores já foram convocados para que juntos nos unamos, inclusive alguns deles já estão aqui esperando, porque a gente juntos agora vamos traçar a estratégia de avanço. Quando você chegar aqui, vai encontrar tudo prontinho, preparado, né, para recebê-lo de acordo com as normas estabelecidas, gerando segurança no nosso encontro, não é isso, bispo? Sim. E se você tem acompanhado, você está vendo que a gente está tomando algumas medidas de segurança, de proteção, e para o retorno dos encontros presenciais. Seu dízimo e sua oferta nesse momento tem sido tão importante para nós. Se nós não estamos desesperados, se nós não estamos desestruturados, é porque Deus tem nos gerado essa segurança de pertencermos a um grupo de congregação, um grupo de irmãos que reconhecem o serviço que temos prestado e são responsáveis por isso. Tem feito chegar por transferência bancária o seu dízimo, a sua oferta, o que tem sido para nós tão importante para que não haja interrupção daquilo que nós estamos fazendo no caminho da fé. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Vai passar aí no seu rodapé já a nossa referência bancária, os nossos endereços bancários do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Esses são os dois bancos que nós trabalhamos para que você possa
efetivar a entrega do seu dízimo, a entrega da sua oferta, participando ou coparticipando conosco desta obra de amor, de fé e de esperança em Cristo Jesus. Então nós vamos retomar, nossos cultos vão ter redução de horário para atender a demanda da exigência das autoridades sanitárias, para a diminuição do tempo de convivência. Vamos evitar os abraços calorosos, como a gente tinha expectativa de entrar pulando, dançando, rolando pelo chão, mas isso não será possível. Pelo menos nesse primeiro momento. Bom, não sei quando isso será possível, na verdade, né? A gente está assumindo, na verdade, um novo estilo até de vida, né? Pois esse tal novo... É o novo ciclo. O novo ciclo, a gente vai ter que se organizar, se arrumar para essa convivência. Ainda vamos manter as distâncias recomendadas, o uso da máscara durante o culto, a gente vai ter aqui todo o aparato, né? Todo esse insumo necessário para que o culto possa acontecer e se transcorrer naturalmente. As medidas serão tomadas, estão sendo tomadas, na verdade, e eu quero agradecer muitíssimo o seu apoio. Estamos indo, domingo próximo que vem, dia 21, a gente vai estar retornando gradualmente. Evite aglomeração. Quando você vier, não traga crianças, por favor, ainda não. Vamos estar caminhando sem ter que conviver com críticas, ok? Então, assim, evite que as crianças venham. Não vai ter salinha. Os idosos, acho que o único idoso aqui consentido é o pastor Eliel. Ele tem o consentimento de estar aqui. A não ser que os idosos estejam como eu. Pessoas de grupo de risco, por favor, fiquem em casa, acompanhem, porque nós vamos continuar transmitindo ao vivo. É como é nosso costume já de anos, né? De anos. Então, até que você se sinta seguro. Porque pode não ser uma pessoa de risco, mas pode ser uma pessoa que tenha insegurança nesse momento. Fique à vontade, fique em casa. Tem desconforto, psiquicamente desconfortável, fique em casa, não tem problema. Sem problema, gente. Mas não é uma convocação. Beleza, escuta, gente. Bom dizer isso. Nosso encontro não é uma convocação, venham todos, até porque todos não caberá. Nós vamos ter uma redução drástica, nós vamos ter aproximadamente 1/3 da nossa capacidade sendo usada, é mais ou menos isso que nós estamos estimando. As autoridades recomendam metade, mas nós vamos reduzir mais ainda. Reduzir mais ainda, para que você continue em casa, não vai perder absolutamente nada, mas aqueles que desejam, querem, sentem-se, né? Eu poderia ficar em casa 10 anos de descanso, todavia há pessoas que sentem a necessidade de estar junto. Então, ainda que não seja agarrando, abraçando, tocando, mas venha, nós vamos estar aqui, como nós sempre temos estado. Esperamos por você no próximo domingo, às 9h30 da manhã, e também ao cair da tarde, às 18h30, ok? Ou melhor, às 19 horas. 19 horas. Às 19 horas, nós esperamos por você, porque nosso culto terá essa redução. Então, 19 horas, porque nossa transmissão é ao vivo para a rádio e a gente não pode interromper essa programação. O que será interessante, é legal vocês configurar isso na mente de vocês, 19 horas, nesse momento, obedecendo às regras estabelecidas, porque a gente não pode ter mais que 1 hora de duração nesse tempo. Então, às 19 horas, de domingo 21, estaremos aqui presencialmente. Vai ser gostoso, né? Um beijo, viu, gente? Shalom, shalom. Deus abençoe.